Oi pessoal, boa tarde. Agora nós vamos falar rapidamente sobre os erros de vínculo. Casos onde deu erro de vínculo, onde erros de dado na RBF, na Receita Federal Brasileira, RFB, né? Outros dados, outros erros de cadastro. Qual é a dica que eu vou dar para vocês? Nesse primeiro momento, não retransmitam. A gente sabe que as atualizações do sistema, elas ainda estão acontecendo, então não retransmitam o processo. Isso pode gerar um problema maior ainda, pode gerar um acúmulo de transmissões, vai dar um problema maior. Não façam isso. Sigam a orientação do governo. Quem não puder esperar, quiser tentar, tente, mas é por sua conta e risco. A orientação oficial é que não seja reenviado e que se aguarde a liberação do sistema para essas correções. A princípio, a contar de hoje, no dia 22, contar de sexta, né, nós já poderemos fazer a antecipação de retorno do pessoal, cancelamento dos processos que não é para dar seguimento e também a prorrogação. As retificações elas ficam para o dia 29. Bom, dito isso, deixa o like, segue o canal. Se alguém tiver um microfone e quiser me dar de brinde, eu agradeço, porque eu estou sem. Mas vamos lá então, pessoal. O que vai acontecer? Quando dá um erro de divergência de dados, erro de dados na Receita Federal ou PIS não vinculado, algumas situações que a gente pode fazer para resolver esse problema. Primeira solução, que é a mais simples e normalmente se resolve com ela. Pede para o pessoal, para o colaborador, te mandar a cópia PDF da carteira de trabalho digital dele. Diz para ele acessar o celular, para ele baixar o aplicativo da carteira digital, logar no aplicativo da carteira digital e enviar por ali o arquivo da carteira digital dele. Esse arquivo vem um PDF com todos os dados, todo o histórico de dados QNIS desse funcionário. Por ali vocês vão pegar aquela folha PDF, vão pegar os dados que vocês têm registrados, a transmissão que vocês fizeram e vão bater um com o outro, vão confrontar esses dados. Nome, PIS, CPF, nome da mãe, todas essas informações, data de nascimento, que são os mais comuns de gerar erro, vocês vão bater ela ali, vão alinhar ela por ali. Se porventura o cadastro da carteira de trabalho tenha uma divergência do cadastro de vocês, é preciso identificar qual é o verdadeiro. Às vezes a pessoa mudou de nome depois de casar e não nos avisou, então a gente tem o nome dela de solteiro, mas ela já tem o nome de casado. Vamos atualizar o nosso sistema no e-social. A data de nascimento está errada. Vamos atualizar o nosso sistema. Pode acontecer de, ao invés de no nosso sistema estar errado, ter um erro dentro da carteira digital do CTPS digital. Sim, isso pode acontecer. Não é o mais comum, mas já houve. Eu peguei um caso essa semana onde a pessoa tem o número do PIS, ela só tem uma carteira de trabalho, é o segundo emprego na vida dela, o primeiro foi como estágio, e mesmo assim, o PIS que foi registrado no site da carteira de trabalho dela, não é o PIS que tem na carteira. Houve algum erro de emissão na carteira de trabalho dela, alguma coisa aconteceu que o PIS dela não é esse. Então o que aconteceu? Foi feita a transmissão desde o momento que ela entrou na empresa atual, que faz mais de um ano, dentro de um determinado PIS. E o sistema não entendia. Por quê? Porque esse PIS que tem na carteira de trabalho dela não é o PIS verdadeiro que consta no cadastro de QNIS dela. Então ele não encontrou vínculos, ele não permitiu a suspensão porque ela não é vinculada à empresa. A gente foi fazer essa correção. Aqui a observação pequenininha para quem está passando por esse problema, tá? Como é que a gente faz a correção dos dados do Fundo de Garantia, da FGTS? A gente acessa a conectividade e gera uma RDT. Simples e fácil. Não é tão simples, mas é fácil. Ok, resolvido. E como que nós vamos alterar os dados do cadastro quando ele é pelo QNIS, que não é pelo FGTS? Não tem como acessar a conectividade, porque a conectividade não gera essa informação. Nós transmitimos a informação do QNIS, a informação desses dados, via CFIP. Por enquanto ainda via CFIP, né? Então fica difícil de refazer. Como que nós vamos fazer? A resposta é o e-social. A gente vai entrar no nosso sistema de folha de pagamento, vai corrigir o e-social, vai disparar o evento de correção, seja ele nome, CPF. Recomendo que não retifiquem, que sim corrijam o dado. Faz a correção desse dado, não a retificação. Depois de feito essa correção, essa atualização cadastral, e validado no sistema, o e-social tem que dar o retorno ok, que foi aceita essa validação, em teoria já vai validar lá no QNIS essa informação atualizada. Se está errado aqui, se está errado lá, tu mandou por aqui, ele vai bater no e-social e vai conversar, vai entender essa informação. Mesmo que já tenha sido feito, aprovado pelo CAGED, pela RAIS, não importa. Façam a correção no seu e-social. Pronto, feito isso, esse é o primeiro passo. Lembra que eu comentei que tinham dois, né? O primeiro passo é esse. Atualizem de acordo com a minha carteira CTPS digital, meu CTPS digital, minha carteira de trabalho digital, que resolve uma grande parte dos problemas. Segundo processo, caso o primeiro processo não resolva, vocês não encontrem divergências,
peçam para o colaborador acessar o Meu INSS. Por quê? Porque pelo Meu INSS ele vai ter mais informações que a carteira de trabalho não tem. Como, por exemplo, o PASEP, se ele foi funcionário público em determinado momento na vida dele, ele vai ter um número de PASEP também. Ou outros dados, algum bloqueio por dívida ativa, algum registro de dependência de veículos, alguma dependência de benefício. No Meu INSS, é possível que o colaborador veja os benefícios que ele ganhou, se ele está recebendo no momento algum benefício, alguma coisa desse tipo. E faça o mesmo processo, pegue essas informações e confrontem. Visto isso, se não for possível resolver pelo site ou pelo aplicativo, tem que ligar no 135, nós recebemos agora, né, uma medida provisória, uma legislação, na verdade, uma nova lei, que permite que sejam feitas as devidas atualizações pelo número 135. Então, pega o telefonezinho, vamos sentar e vamos ligar lá e vamos sofrer um pouquinho, mas é possível resolver. A gente não vai disparar de novo a suspensão e nem a redução, mas nós já vamos deixar alinhado a solução desse problema. No momento que a gente deixar ela alinhada, assim que sair a retificação, a gente dispara ou o próprio sistema já valida. Nesse caso da menina que eu comentei, do PIS da carteira de trabalho, o próprio sistema já validou. Isso foi feito no domingo passado, do domingo para segunda-feira passado, e na quarta-feira, ontem, ou antes de ontem, o sistema já atualizou sozinho, entendendo o vínculo dela. Então já corrigiu esse processo. Claro que vai depender um pouco dos prazos, né? Então tem aquela questão dos 10 dias de prazo. Se falta 3 dias para o pagamento e já foi processado, ele não vai corrigir para essa parcela agora, ele vai jogar para a próxima parcela. Então depende um pouquinho das datas e do caso. Se alguém tiver dúvida específica dessas datas, manda aí embaixo que eu respondo, não tem problema, a gente tenta avaliar e resolver para todo mundo. E uma última dica, que é a questão de correções, a questão de acesso. Tudo está feito, tudo está maravilhosamente concluído, mas o meu funcionário ele não recebeu na conta que eu cadastrei. Como eu vou saber? Então, meus amigos, 2 dicas para vocês, 2 links de dicas para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo 2 links. O primeiro deles é o acesso ao Meu INSS. Sempre adotem como medida de segurança. Fez a suspensão, fez a redução de trabalho, mandem junto para o empregado ou para o empregador esses 2 links. O primeiro é o Meu INSS, eu vou deixar o acesso ali. Peçam para o empregado, se não tem, criar o cadastro, se ele tem, ele acessar e acompanhar por ali. Vai gerar suspensão pelo E-Social, vai aparecer ali para ele, vai aparecer valor, vai aparecer todas as informações pelo site que eu vou deixar aqui, para o pessoal poder ver lá, que é os benefícios do MTE, né? Tudo vai aparecer pelo mesmo link. O portal é um portal unificado, então tu tem acesso ao Meu INSS, ao MTE, tu tem Trabalho e Economia, é tudo junto. Ele consegue ver todas essas informações por ali. E o segundo é um link do Banco do Brasil. O Banco do Brasil criou um link de consulta unificado. Não importa a situação que tu tenhas o benefício, se tu vai receber pela Caixa, Itaú, Banrisul, Bradesco, se já foi pago, se vai ser pago, se foi negado, não importa. Tu consegue consultar por esse link. Bota ali, é bem simples, é o CPF, é a data de nascimento, o CNPJ do empregador e tu consulta. Ali tu consegue ver se o pagamento foi feito se foi feito, em qual conta que foi feito, qual banco, qual conta, e principalmente se deu algum erro, ele orienta como resolver esse erro. Ali ele vai te mostrar, enfim, deu erro de cadastro, procura o teu empregador. Há uma divergência sobre a conta, foi feito pagamento na conta X, ou alguma coisa com o seu CPF, procura a Receita. Ele te dá uma orientação breve. Essa orientação é bem mais detalhada no primeiro site, que é o Meu INSS, o MTE, o benefício, tudo. Mas no segundo é bem mais simples. Então eu tenho por hábito, fiz a suspensão, fiz a redução, envio junto as observações de praxe, né? Que é a questão de não recebe quem é aposentado, não pode ser feito para aposentado, para pensionista, para benefício, e manda esses 2 sites de consulta. Inclusive, deixo a dica aqui, o pessoal tem perguntado bastante no canal, deu erro de vínculo. Não existe erro nenhum, eu consultei a CTPS, consultei o INSS, não deu erro nenhum. Partam para análise do benefício, pessoal. Busquem a orientação do benefício da dependência. Por quê? Nós tivemos um caso nessa última semana agora bem curioso e que foi meio estranho, na verdade, onde foi feito o pedido de suspensão de um funcionário. Esse funcionário suspenso foi negada a suspensão dele. Depois de muita pesquisa e muito trabalho, nós descobrimos o porquê. O pai desse funcionário ele faleceu e deixou uma pensão para a mãe. A mãe recebe uma pensão. Essa pensão da mãe, ela é em nome do filho, porque o filho é dependente dela ainda, né? Apesar dele ter mais de 18 anos, ele ser maior, ele ainda é declarado como dependente. Só que a mãe que mantém, a mãe recebe, mas a pensão é em nome do filho.
Claro que na prática ele não vê esse dinheiro, o dinheiro fica com a mãe dele, mas documentalmente ele recebe essa pensão, ela recebe destinada a ele, porque ele foi feito cadastro como dependente dela. Foi negado o benefício, por quê? Porque ele já recebe pensão militar do pai. Então é bem difícil. Às vezes o funcionário está recebendo auxílio maternidade, ou ele tem alguma pensão, ou ele tem um filho dependente do governo que ele declara e ele que recebe, pai, mãe, irmão, enfim, alguma situação em comum onde ele ganha algum benefício declarado no CPF, declarado no PIS dele, vai bloquear o benefício emergencial, não vai receber. Então sempre tentem ver isso também com o empregado, se ele tem algum benefício, se ele já é aposentado, porque a gente já sabe que não pode enviar aposentado. Inclusive quem enviou aposentado a partir de hoje é para poder cancelar, né? Tem que cancelar o pedido do aposentado. Tem casos onde vai ser encarado como fraude o envio de um aposentado se ele não for cancelado. Então, mandou aposentado, cancela por ali. E eu acho que é isso, pessoal. Deixem aqui embaixo as dúvidas que vocês tenham. Tá um pouquinho difícil de gravar vídeo nesses últimos dias porque tem muita novidade acontecendo. Eu ia fazer o vídeo ontem mesmo para postar hoje pela manhã, mas já mudou de novo, então tá bem bagunçado. Mas a gente vai se ajudando. Não esquece de deixar o like, não esquece de seguir o canal. Também estamos juntos lá no Instagram, no Facebook, no e-mail, no LinkedIn, em todos os canais, mas o foco é o YouTube e o Instagram. Quem precisar de ajuda, chama no YouTube, que é a resposta mais rápida que a gente consegue prestar por enquanto é pelo YouTube. E vamos nos abraçar enquanto a gente não tem a solução dos problemas, mas isso daí. Uma boa tarde.